Graça e paz da parte do nosso Deus maravilhoso e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Como tratar o idoso? Capítulo 4, a quarta parte. Batismos. Pastora Terezinha de Almeida Fonseca de Carvalho. Batismos. O que é o batismo? Por quê e para que ser batizado? Batismo, no grego, baptotismos, significa imersão, mergulho. A Bíblia menciona vários batismos. Primeiro, batismo realizado por João Batista nas águas para arrependimento de pecados. Observação: os patriarcas e demais pessoas fiéis a Deus no Antigo Testamento, que aguardavam o Salvador, o Messias, não foram batizadas nas águas, mas foram salvos porque criam que o Messias Salvador viria. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, versos 3. João Batista pregava arrependimento e batizava as pessoas nas águas do Rio Jordão, em Israel, antes de Jesus Cristo consumar na cruz a obra da salvação. Ele preparava o caminho do Messias Jesus, levando o povo a se arrepender dos pecados. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versos de 1 a 3. Observação: Jesus Cristo nesta terra submeteu-se ao batismo nas águas, conforme Mateus capítulo 3, 11. Jesus, sem jamais ter pecado, submeteu-se ao pecado. Submeteu-se ao batismo de João. E afirmou que o seu batismo era na cruz. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Lucas 12, verso 50. Quando Jesus foi até João Batista, ainda não havia começado o seu ministério público. Até cerca de 30 anos de idade, ele vivera silenciosamente com seus pais terrenos, em comunhão íntima com seu Pai eterno. João Batista disse a respeito de Jesus Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João capítulo 1, versos 29 e 30. Observação: João Batista nascera 6 meses antes de Jesus vir a esta terra. Antes de Jesus ser concebido no ventre de Maria, virgem, pelo poder do Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 1, de 13 a 15 e de 24 a 28. Quando João Batista diz que Jesus Cristo já existia antes dele, refere-se à eternidade de Jesus Cristo, Filho único do Deus eterno, que juntamente com o Pai tudo criou, conforme João 1, versos 1 a 14, Colossenses 1, versos 15 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versos 13 a 17. Observação:
Jesus Cristo submeteu-se ao batismo nas águas para cumprimento de toda a justiça. A respeito de nos convém cumprir toda a justiça, o teólogo Dake esclarece: ambos, João e Jesus, foram enviados por Deus e tinham de cumprir o que lhes fora determinado fazer. João Batista afirmou: a fim de que ele, Jesus, fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Aquele, porém, que me ensinou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João capítulo 1, versos 31b a 34. O batismo de Jesus nas águas foi necessário para que ele fosse publicamente confirmado como sendo realmente o Messias, Salvador, Filho do Deus vivo. Confirmado não apenas para João Batista, mas para todo o povo, que Jesus era Deus conosco, no hebraico, Immanuel. Jesus Cristo, depois de batizado nas águas, confirmado como Messias Salvador, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Observação: o diabo, Satanás, conhece a palavra de Deus, a Bíblia, e como vivia no céu, conhece Deus, mas não obedece. Ele é adversário de Deus e nosso adversário. Jesus é o Filho do Deus vivo, tem poder superior ao de Satanás. Alguém poderá indagar: por que Jesus precisou jejuar e ser tentado? E Satanás ter autorização de tentá-lo? Para que serve a tentação? A Bíblia nos responde: Jesus não foi ao deserto por conta própria, nem foi levado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito do Pai eterno. Mesmo sendo Deus conosco, Jesus foi testado como homem, dotado de livre-arbítrio, dotado do poder de decisão. No jejum, o corpo, a nossa carne, se abate e o espírito se fortalece. Ter fome, comer, não é pecado, mas o desejo de ter poder material, celebridade, é pecado. Deus é soberano e tem o controle de tudo. O mundo jaz no maligno, conforme 1 João 5,19. O primeiro casal, Adão e Eva, entregou sua autoridade, seus direitos a Satanás. O ministério de Jesus começou com jejum, uma preparação espiritual para a luta contra Satanás. Nesta vivência descrita em Mateus capítulo 4, Jesus nos ensina que a palavra de Deus tem poder. Ela é arma de batalha espiritual. A tentação passa. A vitória do cristão é para sempre,
porque Jesus venceu e nos fez seus herdeiros. O cristão também passa por tentações, é testado, é provado. Jesus tinha poder para transformar pedras em pão, lançar-se monte abaixo e ser protegido pelo Pai e toda a hierarquia celestial. Porém, as armadilhas de Satanás foram desmascaradas. O maligno, com a palavra de Deus, está escrito, foi derrotado. Satanás foi derrotado. Conosco, filhos de Deus, ocorre o mesmo. Temos o Todo-Poderoso que nos defende, batalha a nosso favor. E ele nos dá poder, palavra, dons espirituais, para permanecermos firmes e cumprirmos nossa missão neste mundo, sermos vencedores. Como ser humano, Jesus foi batizado, jejuou e foi tentado. Foi provado e aprovado, e foi apresentado ao mundo como Filho de Deus, o Messias Salvador. Observação: somente depois disto é que Jesus Cristo iniciou seu ministério público de anúncio das boas notícias, no grego evangelho, de anúncio do amor, da paz, alegria e poder de Deus, e curou pessoas, delas expelindo demônios e enfermidades. Alguém pode também perguntar: as pessoas do Antigo Testamento foram batizadas? A Bíblia não diz se elas foram batizadas nas águas, mas mostra que elas creram no Messias prometido e foram salvas. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 20, na Bíblia Viva, está escrito que Jesus Cristo, embora o seu corpo estivesse morrido, o seu espírito continuou vivendo, e foi no espírito que ele visitou os espíritos em prisão e pregou a eles, os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus, embora ele esperasse por eles com toda a paciência. E em Lucas, capítulo 23, verso 43, está escrito que um dos malfeitores crucificados ao lado de Jesus creu nele e foi perdoado e salvo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qualquer um entende que o crucificado não tem condições de descer da cruz e mergulhar nas águas batismais. Então, o ladrão foi salvo sem precisar do batismo. Observação: à página 1506, na Bíblia de Estudo Dake, o comentário de Lucas, capítulo 23, verso 43, esclarece que até aquele momento da morte de Jesus, os obedientes, os justos, estavam nas partes inferiores da terra, conforme Efésios, capítulo 4, verso 8, Salmos 16, verso 10, Mateus 12, 40, Hebreus 2, verso 14 e 15. E os rebeldes estavam no inferno, conforme Lucas, capítulo 16, verso 1 e verso 9 a 31, Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15. É a esse paraíso, partes baixas da terra, que Jesus se refere, e não ao terceiro céu, o paraíso celeste, conforme 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 3. É claro que o malfeitor perdoado foi com Jesus. Por isso Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele acompanhou Jesus ao paraíso celeste. Outra pergunta que muitos fazem é: mesmo tendo o Espírito vivificado e sendo batizada, a pessoa continua sendo tentada por Satanás e seus demônios? Sim, porque embora derrotado e julgado por Jesus, o diabo ainda permanece no mundo. No tempo do fim é que ele será lançado para sempre no lago de fogo e enxofre, conforme Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 10. Os filhos de Deus têm, porém, armas de batalha para impedir que Satanás os ataque. A cobertura espiritual do sangue de Jesus é uma dessas armas de batalha. A outra é a armadura de Deus. Também o poder do Espírito Santo e a autoridade espiritual. Também a santidade,
Pois se não estivermos vivendo no hábito do pecado, Satanás e seus demônios não têm direito legal de nos tocar, conforme 1 João, capítulo 5, verso 18. Assim como Jesus usou de autoridade para expulsar Satanás, também nós, filhos de Deus, devemos usar da autoridade que Jesus nos concedeu e expulsar Satanás e seus demônios, conforme Lucas capítulo 10, verso 19. Observação: a oração, o louvor e a adoração também são armas de batalha contra Satanás. Quando Davi tocava sua harpa, o demônio que atacava o rei Saul saía dele, conforme 1 Samuel 16, versos 14 a 23. Porém, o demônio voltava a tomar posse do rei Saul, porque este vivia no hábito do pecado. Compete a nós resistir ao diabo. Tiago, capítulo 4, verso 7, 1 Pedro 5, versos 8 e 9, 1 João, capítulo 3, versos 8 e 9. Nós devemos resistir ao diabo e à nossa carne, à nossa natureza pecaminosa, o DNA que herdamos de Adão e Eva. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, verso 41. O apóstolo Paulo, preocupado a esse respeito, envia Timóteo aos crentes de Tessalônica para saber como estavam na prática do que lhes fora ensinado e para fortalecê-los. Mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. O discípulo João nos afirma que provações sempre teremos neste mundo, que jaz no maligno. 1 João 5, verso 19. Jesus Cristo nos conforta. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. Toda pessoa cujo espírito nasceu de novo, está vivificado, foi nele revestida com a armadura de Deus. Leia Efésios capítulo 6, de versos 10 a 20. Está aqui para se defender e atacar os espíritos malignos, resistir no dia mau e permanecer firme. Nós temos o poder de nos defender contra os espíritos malignos, de atacá-los, resistir no dia mau e permanecer firmes com o Senhor. O segundo é o batismo realizado por um servo de Deus nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o segundo tipo de batismo, conforme Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Observação: para ser batizada, a pessoa precisa já ter tido o encontro pessoal com Jesus Cristo, já ter tido o novo nascimento espiritual. O batismo confere autoridade espiritual, membramento na igreja, compromisso. O terceiro tipo de batismo é o batismo no ou com o Espírito Santo, realizado por Jesus Cristo para recebimento de poder dos dons espirituais e para testemunharmos com poder a Jesus com nossa vida e boca, conforme Atos, capítulo 1, verso 8, Atos 2, de 1 a 14, Mateus 13, versículo 11c. E o quarto batismo das Escrituras é o batismo com fogo, realizado por Jesus Cristo para purificação, santificação, sem acarretar dores, conforme Mateus, capítulo 3, versos 11d. Esse batismo com fogo é um enchimento pleno com o Espírito Santo que intensifica o amor a Deus e a ousadia no servir a Deus, o cumprimento da missão. Leia Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. Qual a relação entre o batismo e a salvação? Para a maioria das igrejas evangélicas, o batismo nas águas é uma confirmação pública de que a pessoa teve consciência de que é pecadora, se arrependeu
e teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, cujo sangue derramado na cruz foi o preço pago pela salvação de quem nele crê. Para algumas igrejas evangélicas, o batismo com água faz parte da salvação. Somente quem crê e for batizado é salvo. Para a Igreja Católica Romana, as criancinhas precisam ser batizadas por aspersão para serem salvas. Entretanto, isso não é mencionado na Bíblia. Observação: do ponto de vista da ciência, o cérebro da criança só atinge seu pleno desenvolvimento aos 7 anos, aos 7 ou 8 anos de idade. Somente depois dessa idade é que a criança tem pensamento lógico e consciência de pecado. Segundo os ensinamentos bíblicos, embora a criança nasça com natureza pecadora, herdada de Adão e Eva, conforme Provérbios, capítulo 22, 15 e capítulo 29, 15, das crianças é o reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, versos 2 a 5. No Antigo Testamento, a criança do sexo masculino era circuncidada. Retiravam a pele do prepúcio do seu pênis no 8º dia de seu nascimento. Gênesis 17, versos 10 diz: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós. Todo macho entre vós será circuncidado. Este ato demonstrava que a criança estava sendo colocada sob a proteção da aliança com Deus. Era o sinal da aliança na carne, bem como medida de higiene e de impedimento da incontinência. Consideravam tão importante o cumprimento desta lei que a circuncisão podia ser realizada inclusive no sábado, se o 8º dia do nascimento caísse no sábado, conforme João 7, verso 23. Completados 40 dias, no caso de menino, ou 80 dias no caso de menina, a criancinha era levada ao templo para ser consagrada ao Senhor. Jesus também foi submetido a esta lei vigente em sua época. O levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, conforme Lucas, capítulo 2, de 21 a 24. Somente quando adulto é que Jesus submeteu-se ao batismo nas águas, para cumprir toda a justiça, mesmo sendo justo, sem pecado. 2 Coríntios 5, 21. 1 Pedro 3, 18. Nas igrejas evangélicas renovadas, geralmente as crianças acima de 8 anos de idade podem receber o batismo. Há denominações evangélicas que exigem que a criança tenha 12 anos de idade ou mais para ser batizada. Há denominações evangélicas que batizam as criancinhas, mas quando chegam à idade adulta, à idade da razão, realizam a profissão de fé, confirmando seu arrependimento e fé em Jesus Cristo. Há denominação que não aceita o batismo realizado por outras igrejas. Somente tornam-se membros de sua igreja os que nela forem rebatizados segundo suas normas. Entretanto, Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6, nos afirma: rogo-vos que andeis de modo digno, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O batismo por aspersão.
Há pessoas que questionam: o batismo por aspersão, derramar água na cabeça ou sobre a cabeça da pessoa, é válido? Meu esposo e eu tivemos uma experiência propiciada por Deus ao batizar uma senhora. Ela estava internada no hospital, entubada, em seus últimos dias de vida. E então nos pediu para batizá-la nas águas, como era costume em nossa denominação pentecostal. Como ela já estava espiritualmente preparada para ser batizada, e diante das circunstâncias não poderia sair do leito hospitalar, nós a batizamos por aspersão. Naquele momento em que as gotas de água eram aspergidas sobre sua cabeça, ela disse maravilhada: "Olha a piscina, está aqui." Deus lhe concedera o desejo de seu coração. E ficou claro que o soberano Deus, em seu amor e multiforme sabedoria, não se prende a dogmas, rituais ou normas legalistas. Deus respeita a pessoa como ela é e na situação em que ela se encontra. Atos capítulo 8, 38, relata que o eunuco e Felipe desceram as águas, entraram dentro da água. Não explicita se mergulhou a cabeça nas águas, se estava agachado, ajoelhado, em pé dentro delas, ou se mergulhou de costas, como atualmente é realizado por várias denominações. A respeito do batismo de Jesus por João Batista, o texto de Marcos, capítulo 1, verso 9 e 10 diz: "Veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, aconteceu o que nós já vimos." Conforme a Bíblia de Estudo Dake, edição Almeida Clássica. Dake comenta a página 1492. Como uma pessoa poderia sair da água se ele não estava dentro da água? Além do mais, 2 homens fariam isso somente para pegar um copo de água para aspergir num deles? Observação: a profundidade da sabedoria, da simplicidade do amor de Deus lança fora toda a rigidez legalista. O ser humano tem uma tendência à rigidez, a normas e costumes sectaristas de seitas limitado e estreito. Jesus Cristo realmente entrou nas águas do Rio Jordão e recebeu o batismo através de João Batista. Ele possuía a natureza divina, filho de Deus, e a natureza humana, gerado no ventre de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. E ele jamais pecou. Não precisaria descer as águas para a limpeza de pecados e arrependimento. Acredito que, se naquela época fosse costume batizar as pessoas por aspersão, Jesus teria se submetido a isso. O batismo é sacramento? O batismo é uma ordenança? É um cerimonial? É um símbolo? De acordo com o moderno dicionário da língua portuguesa Michaelis, sacramento é um sinal sensível, produtor de graça. Ordenança é uma ordem, um regulamento. Cerimonial é conjunto de formalidades exteriores. Símbolo é coisa usada para representar outra. O escritor da Bíblia de Estudos, Dake, em seu comentário à página 1560, comentando Atos capítulo 2, verso 38c, conclui: "Quando alguém se arrepende, o que é sempre exigido pelas Escrituras para que haja o batismo, ele é imediatamente perdoado ao se arrepender, conforme 1 João capítulo 1, verso 9, Romanos 10, verso 9 e 10. Então, e somente então, a pessoa passa a ser candidato adequado para o batismo nas águas, que é um símbolo público da morte, do sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, conforme 1 Pedro capítulo 3, verso 21. O batismo testifica ao mundo que a pessoa já se arrependeu e foi perdoada pela fé em Cristo, conforme Efésios capítulo 2, 8 e 9, Romanos capítulo 1, 16, capítulo 3, 24 e 25, capítulo 5, verso 1. Jesus Cristo disse: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Batismo é, pois, ordenança. Não é sacramento, não produz a salvação. Ele é símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Conforme registrado no livro de Hebreus, o batismo é considerado um dos princípios elementares da doutrina cristã. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, conforme Hebreus 5, versos 13, 14 e 6, versos 1 e 2. Neste texto é ressaltado o discernimento. E em Coríntios, capítulo 13, verso 1 e verso 13, Paulo ressalta o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ora, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Portanto, batismo sem amor, sem o amor agape doativo, é banho de água e sem sabão. A Bíblia de Estudo Dake, comentando a página 1754, com referência a Hebreus 6, diz que os princípios elementares fazem parte do estágio da infância da experiência cristã. E é necessário tornar-se adulto, isto é, atingir a plena maturidade, ser dirigido pelo Espírito Santo. A partir do ato da salvação, da justificação redentora, desenvolve-se na pessoa o processo de santificação. A partir da salvação, desenvolve-se na pessoa o processo da santificação, que é o afastamento do que é mundano, mal, e a aproximação do santo, santo, santo Deus, na intimidade, na comunhão com Deus. Esta vivência é que vai conduzir a pessoa à maturidade espiritual. Será restabelecida nela a imagem e semelhança com Deus, o caráter de Cristo. Ela saberá discernir o bem e o mal, e optar pela prática do bem. Haverá harmonia em seu espírito, alma e corpo físico. O Espírito Santo fluirá dentro e através dela, brilhará como o brilho de Jesus e amará como ele ama. Pessoalmente, a partir do que tenho aprendido na Bíblia, creio que não é o batismo com água que converte, que salva a pessoa, e sim a fé no poder do sangue de Jesus, o arrependimento, o encontro pessoal com o Senhor Jesus, a vivência do amor. Jesus manda batizar, conforme Mateus capítulo 28, de 18 a 20. É ordenança e deve ser obedecida. O batismo é testemunho público da salvação ocorrida dentro da pessoa convertida, conforme 1 Pedro 3, verso 21, 1 João 5, verso 6 a 10, 1 Coríntios 15, verso 1 a 3, Romanos 10, verso 9, Efésios 2, verso 8 e 9, Atos 10, verso 43, Atos 16, verso 31, João 3, verso 16 a 18, João 5, verso 24. Por isso, somente são batizadas as pessoas que já se arrependeram dos pecados cometidos e abriram o coração para Jesus Cristo entrar e o Espírito Santo selar como filhos de Deus.
Ao emergirem nas águas, mergulhar nas águas e emergir, voltar à tona, sair das águas, essas pessoas estarão declarando publicamente que nelas ocorreu a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um compromisso com Jesus que morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo assim expressa: tendo sido sepultados juntamente com ele, com Jesus, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, conforme Colossenses 2, verso 12. O batismo nas águas, como já foi mencionado, é realizado por um servo de Deus, verdadeiramente cristão, com conhecimento e prática da palavra de Deus. É realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim ensinou e ordenou o Senhor Jesus Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, versos 18 a 20. O batismo com o Espírito Santo é realizado pelo Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Mateus, capítulo 3, 11. Falaremos posteriormente a esse respeito, após esclarecer a pergunta: por que o discípulo Pedro, em Atos, capítulo 2, 38, logo após a descida do Espírito Santo, se refere a ser batizado em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Batismo em nome de Jesus. Ao pregar o Evangelho, as boas notícias do reino de Deus, as boas notícias da salvação, no dia de Pentecostes, um termo grego que significa o 50º dia da colheita a partir dos feixes das primícias, mencionado em Levítico 23, de versos 15 a 21, nesse dia, no qual a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriu, conforme Atos, capítulo 2, de 1 a 21, nesse dia, o apóstolo Pedro, respondendo aos judeus interessados em serem salvos através de Jesus Cristo, lhes disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Observação: o contexto aqui era salvação e, em consequência, o recebimento de poder. Para os judeus, ser batizado em nome de Jesus Cristo significava arrepender-se de ter rejeitado o Messias Jesus Cristo e de ter pecado contra o próximo. Abrir mão do judaísmo dos privilégios e direitos políticos e da comunidade judaica e abrir mão da própria comunidade judaica. Ser comissionado a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e fazer discípulos, conforme Marcos 16, versos 15 a 18, Mateus 28, versos 18 a 20, para participar, assim, do reino de Deus. Observação: grande número de cristãos batizados nas águas não entendem nem se comprometem a ser discípulos de Jesus. E muitos cristãos batizados com o Espírito Santo não dão liberdade para que o poder e os dons espirituais se manifestem. Quando Jesus Cristo saiu das águas batismais no Rio Jordão, a presença do Espírito Santo de Deus se manifestou e a voz do Pai Eterno se fez ouvir, conforme Mateus 3, versos 16 e 17. Mistério glorioso da triunidade do Deus presente no mesmo momento. O Pai falando, o Espírito Santo operando e o Filho sendo manifestado ao povo. Aleluia! Você, ouvinte, já refletiu sobre esta trindade? Humanamente, através do intelecto, é impossível entender este mistério de 3 em 1. Um exemplo rudimentar dado para facilitar a compreensão é o estado tríplice da água,
A água pode estar no estado líquido, sólido ou gasoso. E, inclusive, a tríplice composição do ser humano: espírito, alma e corpo físico. O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo pensa, sente e quer e age é o mesmo. Aquilo que o Pai pensa, o Espírito Santo está pensando. E Jesus também. Pensamento, sentimento e ação são comuns aos três. O entendimento completo teremos só quando estivermos face a face com o Senhor Jesus. Assim está escrito em 1 Coríntios 13, versos 9 a 12. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É pela fé na palavra de Deus que conhecemos e aceitamos os mistérios divinos. Deus nos concede visões espirituais, arrebatamento em espírito, voz de Deus audível, profecias anunciadas e cumpridas. E o Espírito Santo fala ao nosso espírito e nos esclarece. Jesus Cristo nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, verso 23 a 26. O Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, disse Jesus. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João capítulo 15, 26 e 27. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Isto Jesus disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo não tinha sido dado até aquele momento, pois Jesus ainda não fora glorificado. João capítulo 7, 38 e 39. Observação. Até o momento em que Jesus Cristo ressuscitou e subiu para junto do Pai, glorificado, o Espírito Santo descia sobre as pessoas, mas não fazia morada dentro delas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, verso 2. Tirarei do Espírito que está sobre ti. Números 11, verso 17. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu à peleja. Juízes 3, verso 10. Descerá sobre ti, sobre Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar dentro da pessoa que teve o encontro pessoal com Jesus. É pela graça e mediante a fé que este encontro é realizado. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, verso 13. Observação: ser selado é tornar-se propriedade. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, 16. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Gálatas 4, verso 6. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João, capítulo 3, 24. A presença de Deus em nós é real, pelo mérito de Jesus,
somos templo de Deus. Jesus Cristo avisou antecipadamente que enviaria o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Atos capítulo 1, de 8 a 11. Jesus já tinha avisado: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque não creem em mim. Da justiça, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Conforme João 16, versos 7 a 11. A base do pecado é a incredulidade. Ela leva à condenação, pois sem fé é impossível receber o Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho. Conforme Hebreus 11, verso 6, João 14, verso 23, Lucas 11, verso 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, Gálatas 4, verso 6. Jesus Cristo é a nossa justiça. 1 Coríntios 1, verso 30. Cumpriu-se, Jesus Cristo é a nossa justiça. Ele a cumpriu, pagando com seu sangue a libertação do ser humano que estava escravizado ao pecado e a Satanás. Jesus venceu Satanás e seus demônios. Venceu a morte e o inferno. Em Apocalipse, capítulo 1, 17 e 18, Jesus Cristo afirma pessoalmente ao apóstolo João, arrebatado em espírito: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo nos deu acesso direto ao Deus vivo, concedeu-nos vida eterna com Deus. Aleluia! Jesus Cristo retornou glorioso, vencedor, para junto do Pai eterno, e enviou o Espírito Santo em seu lugar para ser o nosso consolador, intercessor, orientador, amigo. Jesus Cristo voltará para julgar os incrédulos e infiéis. Observação: ao espírito morto, o Espírito Santo vivifica. Ao espírito enfraquecido, o Espírito Santo fortalece. Efésios 3, verso 16. Ao morto, o Espírito Santo ressuscita. Leia Romanos 8, verso 11. A missão do Espírito Santo é, juntamente com a palavra, Jesus Cristo, revelar às pessoas que elas são pecadoras, apresentar Jesus Cristo a elas, vivificá-las no Espírito, orientá-las, fortalecê-las, conceder-lhes o fruto e dons espirituais, ressuscitá-las após a morte física. Conforme João, capítulo 16, verso 8 e 9, Efésios, capítulo 1, verso 16, Romanos 8, verso 1 e 2, João 14, verso 26, Romanos 8, verso 26 e 27, Efésios 3, versos 14 a 16, 1 Coríntios 12, verso 1 a 11, Romanos 8, 11. Repetindo, a missão do Espírito Santo é, juntamente com a palavra, que é Jesus Cristo, revelar às pessoas que elas são pecadoras, apresentar Jesus Cristo a elas, vivificá-las no Espírito,
orientá-las, fortalecê-las, conceder-lhes o fruto e dons espirituais, ressuscitá-las após a morte física. Aleluia! Glória a Deus!